Venha para o Discord que mais cresce no Brasil. Lá já somos mais de 2.000 membros. Você nunca mais vai jogar sozinho. Monte seu time com outros membros e divirta-se. Link na descrição. Fala galera, beleza aí? Romanov aqui para mais um videozinho aqui de GTA V aqui no canal. Pessoal, a pedidos aí, né, da galera do Discord, pessoal do Instagram que tá me pedindo direto, eu vou estar aqui passando para vocês as melhores configurações que vocês podem estar colocando para funcionar aí de boa o GTA V. Só que existe alguns pontos que eu preciso passar para vocês, tá, nesse vídeo. Antes de mais nada, peço que você, por favor, não se esqueça de deixar um like, tá? Isso me ajuda pra caramba a impulsionar o meu trabalho aqui, certo? Então, por favor, não esqueça não, deixa um like aí, tá? E se você é novo no canal, cara, seja muito bem-vindo, seria uma honra ter você aqui. Então, se inscreva no canal se você também não é inscrito e ative o sino, beleza? Porque aqui você vai conhecer um canal top de qualidade com conteúdos muito bons de GTA, Valorant e PUBG. Beleza, molecada? Vamos lá. Esse vídeo é para ajudar você não fazer milagre. Então, se você não tiver as configurações mínimas do jogo, não tem como te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui são as configurações mínimas, tá? Que eu vou falar para vocês e as configurações recomendáveis. Vou colocar esse link também no primeiro comentário fixado, tá? Do meu canal aqui, né? Desse vídeo especial. Tá certo? Então, se você quiser clicar nesse link e no próximo que eu vou mandar para vocês, vá no primeiro comentário fixado que vai ser o meu, tá bom? Aqui desse vídeo. As configurações mínimas, tá? É o Windows 8, o Windows 7, tá? Nós temos o Windows 10, então tá beleza, tá tranquilo. Normalmente é o padrão hoje, né? O Windows 10. É um processador dual core de 2.4 GHz. Certo? Ou um AMD Phenom 9850 quad-core, 2.5 GHz, né? O mínimo é 4 GB de memória RAM, tá? Você tem que ter 4. Se você tiver 1, não vai pegar de memória RAM. Se você tiver 2, não vai pegar. 3, difícil, mas você pode tentar, tá? Então, o mínimo é 4, beleza? Uma placa de vídeo de 1 GB, tá? É o mínimo que você pode ter. Romanov, não tenho placa de vídeo. Irmãozinho, não tem como então, tá? Você tem que ter no mínimo 1 GB. Você tem que ter uma placa dedicada de pelo menos 1 GB no seu computador, beleza? E ela tem que aceitar DirectX 10, 10.1 ou 11, beleza? Se a tua placa não aceitar DirectX 10, que é o mínimo, dificilmente vai funcionar aqui no seu computador o GTA, certo? Seguindo o espaço, né? Aqui são os dados, são os requisitos recomendáveis, tá? Não vou falar isso aqui para vocês, não vou falar. Já tô aqui já, então vou falar. O Windows 8, né? Aqui o processador já aumenta, já é o i5, certo? Ou um AMD X8. Todos eles aqui têm uma média de 3 ponto alguma coisa de gigahertz, de velocidade de processamento, tá? Aqui a memória RAM já é 8, certo? Para você estar jogando no recomendado. A placa de vídeo aqui é uma placa de vídeo de 2 GB, tá? É o dobro daquela que você normalmente teria que ter para jogar na configuração mínima, certo? E aqui são os espaços, né, rígidos, que é igual, e o DirectX 10. Romanov, você falou e eu não entendi nada. O que eu tenho que fazer aqui? Como é que eu vejo isso? Vou passar para vocês um site, tá? Chamado Can You Run. É um site especial para você que não sabe e não entende nada de computador, tá bom? Esse site aqui vai fazer um scan automático do seu PC e vai falar se você está na média, se você pode jogar ou se você não pode jogar o jogo, beleza? Vou colocar esse link também fixado no primeiro comentário desse vídeo aqui, beleza? Vamos lá. Aqui, como vocês podem ver, olha, a primeira opção já é o GTA V, porque tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente fazendo isso, certo? Então, nós vamos clicar aqui, GTA. Se você não achar aqui, aqui em cima você pode procurar, olha, GTA V, tá? Clicou aqui, ele vai fazer um checking. Isso aqui vai parecer diferente, porque vai aparecer para você baixar um negocinho, que vai aparecer no canto inferior esquerdo aqui.
provavelmente seu antivírus não vai deixar. Você pode colocar em manter que não tem problema nenhum, tá? É um programinha que ele tem que fazer para poder rodar esse sistema aqui de auto-scan, certo? Então pode baixar aí que não tem problema. Vai esperar alguns minutinhos e ele automaticamente vai passar essa tela aqui que eu estou passando para vocês, tá bom? Vou até me tirar daqui, olha, para que vocês consigam visualizar melhor, tá? Ó, vou sumir aqui. Vamos lá. Aqui ele te dá o mínimo e o recomendado. Vocês estão vendo? Se tudo aqui tiver com o sinalzinho de positivo, é porque dá e vai funcionar o teu game sem problema algum, tá? No mínimo, certo? Se você clica aqui na aba de recomendado, provavelmente se você rodar no mínimo, né, no limite do mínimo, você não vai rodar no recomendado. Então nem tenta colocar as configurações que eu vou fazer durante, né, a gameplay lá dentro do jogo, certo? E aqui você vê um exemplo aqui, olha. Memória RAM. O mínimo aqui é 4 para jogar o jogo, eu tenho 16. Então eu passo batido, sem problema algum. Sistema operacional, eu tenho Windows 10, né? Aqui, a CPU. Aqui ele pede um Intel Dual Core, né? Eu tenho i5 da 7ª geração, então eu passo também, certo? Então isso aqui vai ser de acordo com sua configuração. Aquilo tudo que eu ensinei para vocês nesse site aqui, né? Mecanicamente você tem que fazer isso, mas se você não souber e não entender nada de PC, é só você fazer esse scan aqui, que vai ser possível você ver se vai ter como ou não rodar o seu game, tá? Feito isso, tá tudo aqui verdinho ou tá no amarelo. Se tiver no vermelho, vai ser um pouco complicado, mas eu vou estar tentando dentro do jogo agora fazer uma configuração bonita, tá? Para que você consiga jogar o teu game sem problema. Vamos lá. Vamos lá, molecada. Preste atenção agora na parte de configuração do jogo, tá? Você clica aqui em ESC, vem aqui em configurações. E aqui começa a brincadeira, tá? Você vem aqui em gráficos, né? Vem aqui em gráficos e aqui você vai começar a alterar. Lembre-se da parte superior aqui de cima, que tem memória de vídeo, tá? Isso aqui não pode, essa barra aqui não pode ficar amarela, muito menos vermelha. Se tiver vermelha, o PC provavelmente irá explodir, tá? Então, não deixe nunca essa linha aqui no amarelo nem no vermelho. Deixe sempre no verde, tá bom? Vamos lá. Versão do DirectX. Se você tiver a opção de colocar o 11, coloca. Se você tiver a opção de colocar no 10, coloque. Se você tiver a opção de colocar no 10.1, também coloque. Se você não tiver nenhuma opção, provavelmente o jogo não vai nem abrir, tá bom? Então, coloque sempre no DirectX mais atualizado, que isso vai consumir menos memória do seu computador. Sempre em tela cheia, galera. Não coloquem em modo janela, não coloquem em modo janela estendida, não coloquem, porque consome mais, porque o Windows vai ficar aberto junto com o seu jogo. Quando você coloca em tela cheia, todo o processamento, toda a força que o seu computador tem que fazer, ele vai fazer durante o jogo, no jogo. Se você colocar em tela janela, enfim, qualquer tipo de tela, ele vai dividir a função entre manter o Windows ali e o jogo também em especial, tá? Então, por favor, sempre em tela cheia. A resolução você vai colocar de acordo com o seu computador. Isso aqui é uma coisa muito pessoal de vocês, tá bom? Eu rodo nessa config. Provavelmente quem tem dificuldade de processamento não vai conseguir rodar nessa configuração aqui, porque vai ficar um pouco mais pesado, beleza? Uma coisa muito importante é que você sempre vá testando isso aqui por último. Então, deixa aqui essa e desce um pouco mais. Proporção você deixa em automático. Hertz aqui, por favor, coloque em 60, tá? Porque se eu colocar aqui em 24, como tem opção, essa opção aqui vai deixar meu jogo muito lento, com muita queda de FPS. Então, por favor, verifique isso aqui e mantenha isso sempre nos 60 GHz. O que é isso aqui? É os hertz do seu computador. Se você tiver uma televisão ou um computador normal, você vai conseguir pegar, né? Quando eu falo computador, eu falo o monitor, tá, galera? Você vai conseguir pegar, sim, 60 Hz. Se você tiver um monitor gamer,
você vai conseguir 144 ou 200 e pouco, tá? Mas 60 é o padrão e vai te dar um melhor desempenho no jogo se o seu game tiver em 24 Hz aqui, certo? Aqui é a parte muito interessante. É a parte que você vai ter que alterar, tá bom? Vamos lá, o primeiro. A primeira opção é desligado. A segunda é desligado. A NVIDIA nem tem essa opção aqui, tá vendo? V-Sync, metade. Eu tenho que desligar isso aqui, tá bom? Isso aqui estava ligado e vai me dar mais desempenho agora, porque o V-Sync ele trava muito o processamento e limita muito, engessa muito o processador e a placa de vídeo. Então, coloque isso aqui desligado também, por favor, tá bom? Pausa, daqui pode deixar ligado, não tem problema nenhum. Isso aqui, galera, é muito importante, tá? Que é a densidade demográfica, variedade demográfica e escala de distância. Coloque tudo isso aqui sem barrinha, tá? Ó. Coloque isso aqui tudo. Tá vendo como é que a barrinha lá de cima vai melhorar? Memória de vídeo, tá vendo? Ó, se eu aumentar aqui, ó. Espera aí. Só porque agora eu tô aqui, não vai, ó. Tá vendo como é que aumenta? Se eu aumentar, ele aumenta mais. Se eu diminuir, fica mais safe pro meu computador trabalhar, certo? Então, tire tudo isso aqui. Isso aqui vai ser quantidade de carros na rua. Vai ter muito carro ainda, mas com isso aqui no máximo, tem muito mais carro, tem muito mais coisa, muito mais pessoas na rua, entendeu? No game. Então, faça esse processo aqui e tire tudo, né? Toda essa barrinha aqui. Qualidade de textura, shaders, isso aqui não tem como remover, tá bom? Coloque no normal todos esses, exceto o reflexo, porque aqui você pode desligar, certo? Todas essas funções aqui não tem como, o mínimo é normal, então coloque tudo no normal e o reflexo você desliga, tá? E as sombras suaves você bota no nítido, certo? Pós-efeito também você vai colocar no normal. Filtro anciatrópico, você desliga. Oclusão do ambiente, por favor, isso você precisa fazer, é obrigatório. Isso aqui como é que eu posso dizer? Como é que eu vou tentar explicar para vocês de uma forma que vocês entendam? É a qualidade da sombra, do brilho, tá? Pôr do sol do jogo, farol de carro, tudo que reflita e tenha reflexo ou no chão, com sombra, ou qualquer tipo de aplicação dessa natureza, vai pesar muito. Isso aqui pesa muito, então desliga isso. Tencelação também desligue, tá? Gráficos avançados, você vem aqui depois. Vou até alterar assim, ó. Sombras longas, desligue. Sombras em alta resolução, principalmente essa daqui, desligue. Stream de HD de voo, desliga também. Isso aqui você coloca no mínimo, igual eu coloquei aqui, mínimo também. Escalas de enquadramento, desliga também, certo? Depois você vai voltar para cá, em gráficos. E aí sim, você vai começar a alterar, tá? Essa resolução aqui e vai ver quando que o seu game vai começar a responder. Lembrando que sempre é em tela cheia, beleza? A tela aqui você coisa pessoal sua, você pode colocar mais brilho, menos brilho, tá? Isso aqui não vai influenciar nada, mas principalmente você tem que alterar gráficos primeiramente. Faça tudo aquilo que eu falei para vocês. Depois vem em gráficos avançados, faça tudo isso, tá? Depois você volte aqui em gráficos e comecem a experimentar a resolução de tela. Isso aqui vai sim te dar uma diferença absurda, beleza? Ó, tô rodando mais de boa, porque eu desativei aquele V-Sync lá, certo? Uma coisa que é muito importante a ser dita. Já volto já. Vamos lá, pessoal, só para finalizar aqui o vídeo, tá? Eu preciso falar uma coisinha aqui com vocês. Se vocês tiverem a vontade de jogar o GTA RP, vocês precisam entender que o RP ele é muito mais pesado que o modo história. Ou talvez o modo online, tá? O modo RP,
quanto mais coisa o site, né, o servidor tiver, mais pesado é para fazer esse carregamento todo. O mapa de GTA é gigante, então a aplicação do mapa mais os mods que são colocados no jogo ficaria uma coisa extremamente pesada, tá? Então, se você tiver um jogo rodando o modo história bem tranquilo, você pode tentar o RP. Se você não tiver e estiver engasgando no próprio modo história, mesmo depois de eu fazer aqui isso tudo para tentar te ajudar, muito que seja muito improvável que você consiga, infelizmente, né, tá jogando o modo RP, certo? Então, você vai conseguir jogar o modo história, vai conseguir zerar o modo história, se você tiver as configurações mínimas e se você fez o que eu pedi aqui nas configurações dentro do jogo. Beleza? Então, galera, o vídeo é esse. Qualquer sugestão de vídeo de GTA pode colocar aqui embaixo nos comentários. Lembrando que todos os links usados vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo aqui. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, fiquem bem, boa sorte aí. Tamo junto, valeu, falou, até mais.